hoje. Vamos nos conectar? Namastê, galera, aqui é Rogério Antunes e nós estamos de volta com o nosso podcast e hoje na presença ilustre da Betânia, ela que é do Tantra Xamânico. Quer se apresentar, por favor? Meu nome é Betânia Santos, né? Eu participo desse processo do Tantra, né? Desde 2014. E nós estamos aqui com o Tantra Xamânico para falar sobre esse processo de cura que acontece dentro de nós quando nós nos permitimos buscar, entender, compreender todo essa... Processo. Não é processo, é outra palavra que não vem agora. Toda essa manifestação do nosso ser, né? Quando a gente busca entender e compreender isso, existe um mecanismo, existe meios, né, para a gente alcançar essa consciência, né? Por isso que existe o Tantra Xamânico aí. E hoje o nosso tema do nosso podcast de hoje é Vamos nos conectar, porque é trazendo um pouquinho dessa essência do Tântrico, tá? Porque o Tântrico, na verdade, ele era feito por uma conexão com o divino. Só que com o tempo, o homem foi perdendo essa conexão com o divino, tá? Pelo fato dos dia a dias, e logo depois veio a igreja, a religião em si, principalmente o cristianismo, em que viu tudo como sendo pecado, e com o tempo o homem que já tinha perdido sim a conexão dele com o divino, perde-se também a conexão dele com ele mesmo, com o corpo. O homem deixa de sentir, na verdade, o corpo. Então agora o processo desse tântrica resgatado, né? Desse processo tântrico resgatado é justamente para isso, para fazer o homem sentir o corpo dele novamente e fazer essa reconexão com o divino. E eu acho que o Tantra Xamânico também, porque o xamanismo trabalha essa conexão sua com o seu eu interior e com o divino, e então ele deve dar uma fermentada ainda mais no Tântrico. Pode explicar sobre isso? Sim, e para falar do Tantra Xamânico, como que o xamanismo entrou dentro disso, como conciliou isso, é um conceito do Tantra, que como você iniciou, que o Tantra é a nossa energia, o Tantra é a nossa verdade, e o Tantra é o meio da gente alcançar essa consciência até o Criador daquilo que você acredita, porque a concepção de Criador para mim é o universo, para você pode ser uma outra... É o divino individual de cada um. Então, o Tantra, ele é para trazer essa conexão. Então, dentro dessa essência do Tantra, na qual nós trabalhamos a busca interna, porque o Tantra Xamânico surgiu de uma necessidade minha, pessoal, por isso que eu me inseri no Tantra, depois a gente vai falar sobre isso. Então, esse conceito de teia, que está tudo interligado, está tudo conectado, está tudo inserido, na qual o xamanismo também trabalha isso, porque é importante falar que o xamanismo não é uma religião, né? É um meio de você se conectar com o seu eu interior, e você se conectando com o seu eu interior, você se torna um mestre de si mesmo, e para você se tornar um mestre de si mesmo, você tem que estar aberto, escolhendo ser o seu mestre. Porque para você ser o seu mestre, você tem que conhecer as tuas sombras e a tua luz. E assim, voltando um pouquinho sobre essa parte da conexão do Tantra com o divino, a gente, como eu já disse, muito pela religião a gente acabou se perdendo a conexão com o nosso corpo. Porque a religião cristã, ela coloca Deus como centro do universo, centro de todas as coisas, como a verdade absoluta, e todas as outras é pecado, coisa. E coloca essa coisa principalmente do pecado original. Então, assim, a mulher já é portadora do pecado original, não importa o que ela faça. Ela pode ser freira, ela já era portadora do pecado original. Então, a mulher, ela vê o corpo dela já desde que nasce, de que é doutrinada, que o corpo da mulher já é símbolo de pecado. E o machismo estrutural da nossa sociedade ainda hoje coloca realmente o corpo da mulher como algo de desejo, algo de pecado. E a mulher, eu acho que é mais difícil de ser livre nesse sentido do que o homem, ou você acha que não, que...
A mulher desde o começo de tudo, né? Tanto que a culpa sempre tem uma mulher, né? A mulher que comeu a maçã, a mulher que foi induzida pela serpente. Eu tenho uma concepção de que os dois comeram ali, né? E chegou a passou. Mas assim, a mulher ela já carrega desde o princípio esse peso, né? E a mulher foi vista como somente uma geradora, né, de seres. Não foi, ela pagaria pela sua iluminação gerando filhos. E tanto que na história mesmo bíblica, até nos dias atuais, tem mulheres que quando não geram filho se sentem estéril. Então existe uma cobrança muito grande sobre a mulher, tanto na questão de gestacional, como na questão de beleza de padrão que é imposto, como na questão cultural, né, que há pouco tempo, digamos assim, que seja pouco tempo, porque ainda existe muita luta, muita batalha pela essa ascensão da mulher na sociedade. Existe ainda essa luta, eu não vejo a mulher totalmente ascendida, não são todas que são, tem algumas que ainda estão aprisionadas por conta dessas crenças. Então, tem umas que não conseguem se libertar desse padrão. E a luta, ela é árdua, ela é contínua, vai ser sempre incessante, né, porque depende da busca de cada um, né. E existe essa cobrança, tanto que antigamente o Tantra era totalmente matriarcal. O Tantra hindu, lá do Oriente Médio, não ensinou o Tantra que nós vivemos aqui. O Tantra antigo, ele era totalmente matriarcal. Depois que os arianos começaram a invadir as regiões lá, né, que habitava somente o tantrismo, que foram induzindo essa questão da mulher se tornar um desejo, né? E depois a gente fala com mais tempo sobre essa história do Tantra. A gente faz um vídeo falando sobre isso, a originalidade do Tantra, o Tantra raiz. Então era totalmente patriarcal, a mulher era vista como uma deusa, né? E depois ela se tornou simplesmente um objeto de desejo e somente uma forma de gerar e evoluir a Terra, crescer e habitar a Terra, né? Se a gente pega o mais antigo, a gente tem, na verdade, o nosso corpo era o corpo que Deus te deu. Então, se Deus deu, seu corpo não era pecado. E o sexo era visto como algo sagrado, tá? Tanto é que existem templos voltados justamente para o sexo. O Kama Sutra hoje é visto como algo só para prazer, só para sexo, totalmente voltado para esse universo pornográfico, que na verdade o Tantra não. O Tantra era uma conexão de você com o seu parceiro ou sua parceira num ato divino. Então era a união do homem e da mulher para algo divino, tá? Então isso se perdeu bastante. Então essa conexão de você com você mesmo, de você com o seu corpo, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre tudo ser tabu, tudo ser pecado, e a gente entra naquela concepção de que o nosso corpo é pecado, e até a masturbação acaba sendo pecado, de você conhecer seu corpo. Masturbação em excesso faz mal? Sim, pode fazer mal porque vai te tirar muito do libido. Pornografia em excesso, principalmente porque ela cria já toda aquela sensação na sua mente que quando você vai pro corpo, o corpo já tá ali naquele processo. Foi até o que eu falei da mulher gostosa. O homem sai com a mulher, a síndrome da deusa, né? Que é a mulher muito bonita, o cara sai com ela, chega na hora H, ele brocha ou ele tem uma ejaculação precoce. Por quê? Porque na verdade, quando ele tem pode sair no encontro, a mente dele já está fermentando mil e uma coisa. Quando chega no ato em si, a mente dele já processou tudo aquilo e é só hora de finalizar. Então, por isso da ejaculação precoce, por isso que o homem, vou utilizar um termo meio vulgar, brocha. Por quê? Porque na verdade na mente dele a historinha já foi criada, a mente só tem que finalizar aquele processo. E o Tantra, ele realmente ensina isso. Ele ensina você a trabalhar suas emoções, trabalhar os seus sentimentos, os seus desejos, para você poder desfrutar muito disso. E a Betânia, ela trabalha com uma coisa muito específica, muito legal, que é a sua conexão com a sua criança interior. Então, assim, além dessa conexão de você com o seu corpo, a lidar com esses traumas que essa criança vivenciou, para você aprender a sentir um prazer mais livre, mais puro, mais, digamos, sem coraças, sem correntes. Mais esperto. Quando eu busquei o Tantra, foi uma busca pessoal, né? Porque eu
cresci inserida dentro de uma doutrina cristã, enraizada, né? E era muita cobrança, desde criança, muita cobrança. Eu sendo criança, eu não poderia ser criança. Eu ia pequena, meu pai costumava fazer excursão, né, pra praia. E eu tinha uns 5, 6 anos, eu lembro. Dos 5 até os 9 anos, meu pai fazia muita excursão pra praia. E todas as minhas amiguinhas, que eram do bairro, iam de biquininho, cada uma me colocava, maiozinho. E eu lembro que eu colocava um shortinho e uma camisetinha, porque eu não poderia mostrar meu corpo por conta de toda essa doutrina religiosa e também pela a cultura dentro de casa, né? Porque eu fui criada só pelo meu pai. Então, a ordenança era uma ordenança machista, né? Então, ele nem tinha consciência disso, ele queria só proteger a gente. Mas era uma proteção que não tinha um fundamento, que eu era somente criança, e que a gente foi crescendo, pelo menos eu, não sei minhas irmãs, mas eu pelo menos fui crescendo, me masculinizando para não ser o alvo de desejo para quem estava lá fora. Então, meu pai tentava nos proteger de uma forma, da forma que ele achava que era mais certo, mais correto naquele momento, porque depois que a gente começa a entrar nas terapias, a gente entende, né? Que tudo que os nossos pais fizeram pela gente foi o certo, foi o que eles sabiam fazer. Então, como forma de proteção, era muita regra, muita doutrinação dentro de casa, fora de casa. A gente não podia dançar, a gente não podia usar um short curto, não podia passar um batom, não podia mostrar nada de sensualidade de mulher. Então, eu cresci, eu falava, sou Maria Macho. Eu crescia jogada no meio da rua junto com os meninos. Então, fui crescendo dentro desse conceito, dentro dessa educação, dentro dessa moralidade, dentro dessa doutrinação. E na fase adulta, eu fui descobrir que eu tinha um problema sério comigo, assim, em questão de aceitação do corpo. Quando houve o processo de separação, eu vim morar aqui na praia, morava de frente à praia e não ia na praia. Eu abria a janela, olhava o mar, agradecia o mar, mas não ia no mar, não mergulhava no mar, não colocava uma roupa de mar. Foi aí que eu fui buscar ajuda. Eu falei, eu tenho algum problema, porque como que eu posso morar, desejar a minha vida toda, morar de frente ao mar, morar de frente ao mar e não ir na praia? Eu tinha vergonha. Eu tive uma experiência de colocar um biquíni. Eu já tinha passado por um processo de coach, né, para trabalhar tudo isso. Coloquei um biquíni para atravessar, era só atravessar a avenida e já estava na praia. Esse processo de colocar o biquíni, descer o elevador, passar pelo porteiro, atravessar a rua, na minha cabeça, todo mundo estava me olhando. Olha que loucura, gente. Como que uma crença limitante te limita tanto que te coloca neuras na sua cabeça, e eu não gostava do meu corpo, eu não aceitava o meu corpo, era uma coisa muito incrível, assim, porque as pessoas me elogiavam, mas eu não aceitava os elogios. Eu falei, eu não me reconheço nesse elogio que você me faz. Hoje não, hoje se me elogiar, meu Deus do céu, nem preciso me elogiar, eu já me elogio por si só. Mas nessa época foi difícil, então eu busquei o canto para trabalhar esses traumas, esses bloqueios. Eu tinha muito bloqueio em questão sexual, porque quando eu casei, foi dentro desse contexto de que a mulher só é feita para gerar filho, não podia ter prazer, não podia nem fazer uma gemidinha do WhatsApp, não podia nem, né? Se fizesse algum barulhinho já era, né, pecaminoso. Não porque por conta do parceiro, era porque estava inserido dentro de mim esse conceito. Sim, esse né? contexto religioso. Era eu que carregava, não era o outro. Então eu me privava de muitas sensações, de muitas possibilidades que hoje eu, né, me permito, antigamente não, por conta desse bloqueio. Então se tornou um trauma mesmo, um bloqueio, e eu fui trabalhando isso. O Tantra me ajudou muito, o Tantra me empoderou, por isso que eu falo que o Tantra salvou minha vida, porque eu fazia auto-julgamento de mim mesma, eu me autocondenava, eu me olhava no espelho, que a coisa pior que a gente tem para fazer é olhar no espelho e ficar nos praguejando. Olha que feio, olha que horrível, olha que isso, que aquilo. Antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Nossa. Antes eu olhava pro corpo, cada pedacinho do corpo eu praguejava. Olha que coisa feia, quem vai querer? E não sei o quê. Quando eu descobri que eu sou uma deusa, que eu sou a partícula divina, que eu sou a extensão de Deus aqui na Terra, que eu sou um templo do Espírito Santo, eu falei, não me praguejo mais. Agora é só falar coisas boas de mim, me honrar, e não esperar que o outro faça isso, hein? Você que tem que buscar dentro de ti. Mas para isso houve um processo muito longo, muito extenso, para que hoje eu tivesse essa mentalidade.
e essa concepção do Tantra xamânico, porque você se redescobriu. Quando eu te conheci, você tinha uma aparência completamente diferente, cabelão comprido, hoje é cabelo curtinho, tatuagem, toda solta. Toda solta. Foi uma mudança que você resolveu fazer e digamos assim, foi depois de adulta. Você já tinha seus filhos, você já tinha passado por N coisas e de repente, depois de adulta, você resolveu dar uma virada de, digamos que, 360, literalmente, né? Se tiver 620, foi 620. Ó, é importante dizer isso, nunca é tarde para dar o boom da sua vida, nunca se acha assim, eu tô velha demais para fazer mudança. Não existe esse negócio de tempo e idade, é questão de espírito mesmo, é uma necessidade da minha alma, porque eu falei, eu não aceito ser só isso, né? Ser só isso. Porque eu vivia dentro de uma doutrina cristã até os meus 30 anos e eu falava, gente, eu não sou feliz, eu estou seguindo um padrão, eu estou seguindo uma regra, seguia certinho, era ali, ó, certinha, cobrava de mim dos outros, né? Aquela beata mesmo, e eu seguia certinho a doutrina, né? Seguia tudo certinho, bonitinho, mas eu não era feliz. Porque eu não tinha encontrado Deus. Eu não me olhava como uma deusa, porque dentro da igreja eles não te colocam como uma deusa, eles te colocam como uma santa, e a santa tem que ficar parada ali e fazer os milagres acontecer. Você não é deusa, deusa você manifesta o teu poder, você manifesta quem você é. Então, quando eu fiz essa descoberta do meu corpo, primeiro, eu trabalhei tanto para descobrir o meu corpo, a minha potencialidade, o meu magnetismo, a minha energia. Quando eu descobri que a minha energia da libido, que foi uma palestra, um workshop que eu fui, que eu participei, que falou, a sua energia da libido, essa energia do teu chakra base, é o que te conecta com o teu Criador, porque você se torna um ser criativo, e você pode usar essa energia para você criar o que você quiser na sua vida. Eu falei, o quê? Eu estou panguando, como os jovens falam, eu estou panguando nessa terra. Eu falei, não vim só para isso não, para ficar sofrendo, criando filho, e trabalhando, e pagando conta, não, eu quero evoluir. Então tudo é uma permissão. Aí foi na hora que eu me descobri fisicamente, emocionalmente, curei muitos traumas de relacionamento, por isso que eu trabalho com a criança emocional, porque existem traumas dentro da gente que não é da noite para o dia, é um processo longo, são permissões que a gente tem que fazer. E depois eu fui buscar, eu falei, agora que eu já trabalhei o interno, o emocional, agora vamos para a conexão. Vamos entender quem é Deus, porque até então não era feliz, eu não me sentia satisfeita, eu não sentia conexão, né? Eu era aquela cumpridora da lei, mas eu não sentia aquela conexão com Deus. Eu não conseguia me sentir amada, me sentir guardada e protegida. Eu até falava, gente, eu sou uma farsa religiosa, porque eu pregava a Deus, mas eu não sentia Deus. Até que quando eu encontrei o xamanismo, por isso que eu falo que o xamanismo não é religião, porque ele agrega tudo, eu encontrei, me permitiu participar, né, dos rituais xamânicos, e ali eu comecei, tudo que a gente observa no Tantra, essa condição de que você, essa colocação que você é deusa, que você é a extensão de Deus, que você se conecta com o Criador através da tua energia, se manifestou no xamanismo. Através das medicinas sagradas, eu comecei a acessar portais que eu nunca tinha entrado. Eu comecei realmente a ver de fato aquilo que o Tantra me apresentou. Foi aí que o xamanismo entrou na minha vida, fez toda essa mudança. Eu digo que o xamanismo ele veio para selar todo esse processo evolutivo que o Tantra fez na minha vida. Né? O Tantra me salvou e o xamanismo veio e me batizou. Se a gente pode dizer assim, né? Então, você falou muito do não ser feliz, né? E assim, desde a antiguidade da Grécia Antiga, os grandes filósofos falavam que o ser humano, qual é a função do ser humano? É buscar a felicidade. E realmente, a gente tem, lógico, padrões morais a ser seguidos, padrões éticos a ser seguidos, que existe diferença entre moral e ética, depois eu explico para quem não sabe, mas assim, existem padrões morais e padrões éticos a ser seguidos,
e que a gente acaba muitas vezes esquecendo essa felicidade, justamente porque às vezes os padrões morais são muito mais fortes, muito mais impostos, e que a gente acaba perdendo essa sensação da felicidade, do ser feliz. E é aquela coisa que eu falei do sentir. Quando você está muito fechado numa coisa, você não se permite fazer experiências. Você não se permite experimentar. Tá? E a ciência mesmo fala, você tem que fazer experiências. Se você tem alguma coisa, você quer descobrir a verdade sobre aquilo, você tem que fazer várias experiências, ou seja, experimentar de diversas maneiras para saber no que aquilo pode agregar. E o homem começa, quando vai fazer o tântrico, geralmente já chega cheio de tabus, que nem eu mesmo com a Tati falando nos episódios anteriores, cheio daquele medo, daquele trava, e geralmente se travando todo, que não se permite, às vezes na primeira sessão, sentir, ou quando se permite, ele tem um certo receio, um certo medo. Por quê? Porque a gente já vem com aquela criação, né? A criação da gente coloca coisas muitas vezes erradas, tá? As verdades muitas vezes são contadas segundo a verdade de quem te contou. Não significa que é a verdade absoluta. Então a gente chega com muito medo na massagem tântrica. Você vê que tem gente que às vezes vem buscando, mas tem medo. Por quê? Porque a criação que ela teve era contrária a tudo aquilo que a gente está explicando, de energia. Imagina você trabalhar energia nas igrejas evangélicas, você que veio de uma igreja evangélica, falar de chakras para uma pessoa que tem a doutrina que é somente Deus o centro do universo e tudo gira em torno de Deus, e de repente você fala, não, mas você tem partículas de Deus, então você tem as suas energias que te conectam com o divino. Não, é só através da oração. Tem gente que, por exemplo, não sabe orar, mas tem uma conexão divina muito forte, tipo um índio, vamos supor, que nem a gente está falando já de xamanismo, um povo indígena que não tem tanto contato com a gente, ele ainda não tem contato com a religião cristã, mas a conexão dele com o divino muitas vezes é muito maior do que quem tem essa cultura de oração, de elevação através da oração. A gente tem mantras, tem uma série de coisas, mas às vezes a conexão é muito mais de sentir, de conectar-se a Deus, do que somente fazer aquela ladainha, que a oração na verdade é uma ladainha, né, que a gente aprende e vai falando. Porque na verdade, na minha compreensão de busca pelo divino, em busca da felicidade interna, em busca dessa conexão com a espiritualidade, em todos os processos que eu passei, eu falava assim, o que você está buscando? Está tudo dentro de você. A resposta está dentro de nós, a gente busca lá fora as respostas. E o indígena, o nativo mesmo, ele já nasce nessa conexão com a natureza, na conexão com o universo, conhecendo todo o processo, né, do nascer do sol, do pôr do sol, da estação do ano. Então ele tem esse contato com os animais, com a fauna, com a flora, ele tem esse respeito pela natureza, porque ele sabe que foi da terra que veio e da terra virá. Então, quando a gente cria essa conexão de respeito com a natureza, respeito com o ser humano, porque não é só respeitar a natureza e de respeitar o ser humano, tem que haver esse respeito mútuo, entender que tudo que está lá fora está dentro de mim e que a resposta está dentro. Né? Então, quando eu começo a entender isso e compreender isso, eu falo, peraí, eu sou fruto das minhas escolhas, das minhas ações e preciso me responsabilizar por isso. Aí você começa a se conectar com o divino, quando você começa a fazer as suas escolhas e ser responsável por ela. Não é nada assim, tipo, uou, vai vir um Aladim dentro de uma garrafa. É um processo tão simples. Seu mesmo. E é uma coisa tão natural, né? Eu tinha muita dificuldade de chorar. Uma vez eu fui na praia, sentei, fiz um rauche, que a rauche a gente fala que é tomar rapé, e fiquei olhando para o mar, só escutando o som do mar. Aquele som do mar, eu comecei a chorar e parecia que tinham me dado uma surra. Então eu coloquei toda a minha emoção para fora. Ali é uma conexão divina, ali é uma conexão com Deus, sem interferência de nada, apenas você ali prestando atenção nos seus movimentos, nos seus sentimentos. Então quando a gente
traz essa proposta do Tantra com o xamanismo, é trazer esse processo de energia que é a sua verdade, que é aquilo que te faz se reconhecer, junto com a mediação da medicina, para você se adentrar. Você não vai lá fora buscar, você vai olhar para dentro e você vai acessar todos esses lugares que ficaram ocultos, que ficaram escondidos, que você a vida toda tentou colocar um solzinho ali, né, na peneira, mas tem uma hora que a peneira arrebenta e clareia tudo, né? Quando você se permite, a permissão é a palavra certa. Era tudo isso. Você citou essa história da peneira e, como eu já tinha te dito, a gente estava conversando agora um pouco sobre o mito da caverna de Platão, né? E a nossa sociedade parece que depois de milhões de anos, centenas de anos se passaram e a gente está na mesma situação do mito da caverna. A gente vê sombras na parede, acha que aquilo é uma nossa verdade, a nossa realidade, e quando alguém consegue se desvencilhar de se olhar o mundo fora dessa caverna, consegue ver a luz do sol, né, que é a luz do conhecimento, e começa a sentir sensações diferentes, ele tem até medo de voltar para dentro da caverna e explicar, porque é perigoso para ele, porque as pessoas que estão acostumadas, corre risco, porque as pessoas estão tão acostumadas com que aquela sombra é a verdade, que ela não está esperando que ninguém chegue e fale, isso daí é somente uma sombra, não é só a verdade. E na sociedade nossa a gente tem isso, tem gente que com crenças tão fixas, tão firmes, tão limitantes, que se chega alguém e coloca aquilo como não sendo uma verdade, as pessoas muitas vezes chegam até violência. Contra o Tântrico, contra o Tantra acontece muito isso. Tem gente que nunca fez uma sessão de Tântrica, nunca ouviu falar de Tântrica, e quando você fala, nossa, não, isso é putaria, é pornografia, não. Você é prostituta? Você é prostituta, você vai passar. Não, mas você. Não. Então, assim, pessoas elas vêm cheias de preconceitos, porque elas já têm esses preconceitos formados. Por quê? E ela não tem a menor ideia do que é o Tântrico. Só que ela absorveu aquilo e aquilo para ela é verdade. Então você fala, não, o Tantra não tem nada a ver com sexo. Ela trabalha a sexualidade, mas ela lida com energia, conexão com o divino, não com pornografia, não com a vulgaridade, mas sim com a conexão com o divino, de fazer você sentir a sua energia, sentir seu corpo e se reconectar. Imagina, não é assim que funciona, tem que ter oração. Então, assim, é muito difícil. E a gente tem esse ainda, muitos seres humanos ainda vivem esse mito da caverna de não estar preparado para outros tipos de verdade. A gente tem as nossas verdades, as nossas criações, da nossa programação mental, e a gente não está preparado para ver a verdade das outras pessoas, ou de abrir os olhos, de experimentar, né? Fazer que nem na ciência. Vamos fazer experimentos até chegar numa conclusão séria. Então, assim, tem gente que, por exemplo, veio comigo, clientes que já fizeram, queriam conhecer a massagem tântrica, acabaram fazendo uma pessoa, não gostou, foi fazer com outra, veio, fez comigo. Por quê? A pessoa está realmente procurando conhecer e entender. É lógico que cada pessoa, que nem eu aplico um tipo de tântrico, que é o Tantra Energy, a Betânia aplica o Tantra Xamânico, tem pessoas que aplicam o New Tantra. Então, assim, cada pessoa aplica um tipo de Tantra. Então, assim, energia de cada um. E também na energia, eu acho que cada terapeuta, a massagem, por exemplo, vamos pegar uma base, uma relaxante. Eu aplico uma relaxante, você aplica uma relaxante. A pressão da mão é outra, a energia é outra. Então a pessoa que quiser comigo, quiser com você, vai sentir diferença, vai sentir que mas não é a mesma massagem. Não, é a mesma massagem, é a mesma técnica, a energia é diferente, o toque é diferente, a pressão é diferente. Porque todo contato humano é uma troca, né? O fato de nós estarmos aqui, a gente está fazendo essa troca energética com vocês. E uma coisa interessante, quando as pessoas falam do Tantra, eu sempre cito assim, casamento cristão. Como que é o modelo do casamento cristão? A moça, o moço tem que ser virgem, tem que se guardar para quando casar ali na núpcia, ter todo aquele cuidado, não pode ter pornografia. Gente, isso é sexo tântrico. Se a gente for trazer para a nossa cultura. Por quê? O sexo tântrico tem o nome de sexo, porque você vai trocar essa energia,
mas vai ter todo aquele respeito para com o parceiro e para com a parceira. Porque quando as pessoas falam, tanto é putaria, tanto é sacanagem, tanto é prostituição, não é. Pode ser conforme a sua energia. Se você é isso que você vai ser. Porque o Tantra fala, é a sua verdade. O Tantra não fala o que é certo e o que é errado. É a sua energia que vai dizer quem você é. Então, para a pessoa entender, uma pessoa que seja cristã, né, para entender um pouco, eu posso passar pela mensagem tântrica, pelo processo tântrico? Pode, porque o terapeuta que estiver ali trabalhando essa energia no seu corpo vai ter todo o respeito pelo seu corpo, porque o Tantra ele visa tirar a pessoa do foco do corpo carnal. O seu corpo se torna o templo. Por isso que eu falei, gente, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sempre vivi a minha vida rejeitando esse templo e eu sou o templo. Então eu primeiro tenho que ter o respeito pelo meu corpo, para o outro depois me respeitar. Então quando eu respeito meu corpo, automaticamente o outro vai me respeitar. Numa sessão, seja para casais, que a gente vai ter, né? Vai ter o workshop de Tantra para casais. Quem quiser pode se inscrever, que é maravilhoso, que é lindo. Você aprende a olhar para o teu parceiro com um olhar de Deus e de deusa. Não o Deus nesse conceito cristão, mas você olhar para o outro e saber que o outro é sagrado. O Tantra é a coisa mais linda, né? Então, quando você tem essa consciência disso, você se expande, você começa a olhar para o teu ser humano, o outro ser, né? Seu parceiro, sua parceira? Não só o parceiro, é expandindo mais. O ser humano mesmo. O ser humano, né? Pro teu próximo, e você não olha mais toda a base de estrutura física, como que é o corpo dessa pessoa, como que é o rosto, como que é o cabelo. Você começa a olhar e falar, é um ser de luz. É isso que o Tantra nos ensina. Por isso que eu sou defensora do Tantra, que é para iluminação, que é para expansão, que é para conexão com o divino, com o sagrado, mas sem nenhum conceito religioso. É que a gente aprende que a gente somos seres energéticos vivendo num corpo, numa experiência carnal. E então, assim, nós estamos nessa experiência carnal, é lógico, existe o corpo, existe o se conectar, o nosso espírito tem que sentir o nosso corpo. Por quê? E o Tantra ele traz isso, você sentir seu corpo, mas entender que você é muito além do seu corpo. E respeitar o seu corpo e o corpo do próximo como se fosse o templo mesmo do seu espírito, né? Do Espírito de Deus, já que você se considera uma parte dessa centelha divina. Então o Tantra ele trabalha muito isso. E quando eu busquei inserir, porque eu fiz várias experiências do Tantra. Eu já fiz o Tantra para atrair dinheiro e deu muito certo. É uma vivência que é o Tantrear, que eu dei esse nome, porque Tantrear, porque através da tua energia, da libido, você consegue prosperar, porque você coloca ali dentro desse processo, que é sempre entre duas pessoas. Dá para fazer entre casal e dá para fazer individual. Você começa a movimentar essa energia da tua libido e começa a criar a realidade que você quer, porque nós somos criadores da nossa realidade. Então, se a sua realidade não está agradável, é porque você está criando isso. Você precisa descriar e criar uma nova realidade, através dessa expansão, dessa consciência. Depois, eu criei o Quarto do Amor, né? Que a gente vai falar também. A gente vai falar agora no workshop para casal, não percam. Que ele vai além somente de toda a estrutura do quarto. Ele também fala sobre essa conexão de você com o teu parceiro, do olhar, de você não ter pressa no momento, né? De se conectar um com o outro. Porque o Quarto do Amor ele tem 4 fases. A gente vai falar apenas de uma. Se alguém mais se interessar, a gente abre uma turma aí para casais. A gente vai falar a primeira parte do Quarto do Amor, né? Que é as disposições do ambiente, a energia, o clima. Então, aí depois do Quarto do Amor, aí quando eu encontrei essa conexão com a espiritualidade das medicinas, aí eu comecei a inserir também o xamanismo, né? O xamanismo por quê? Ele não é pertencente a ninguém, por mais que seja de uma cultura indígena. O que é da cultura indígena é as medicinas, nas quais a gente faz a adesão das medicinas, mas o xamanismo ele é uma leitura universal. Ele agrega aquilo que é a sua verdade, aquilo que você conhece. Então eu falei, gente, tem tudo a
com o meu trabalho, tem tudo a ver com o que eu já faço, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito. E o mais gostoso é quando você faz aquilo que você acredita. Porque se você não acreditar naquilo que você faz, não vai dar certo, né? Não vai ter sucesso. Então você precisa acreditar. Então, conforme eu fui me permitindo em toda essa busca, tanto do tanto como do xamanismo, eu fui abrindo as portas, fui abrindo esses portais, fui me autodescobrindo, fui acessando lugares que eu não tinha acesso no meu inconsciente e fui trabalhando tudo isso. Uma coisa que eu amo muito de fazer, eu acolhi minhas sombras, porque a sombra não é para ser revisitada e deixada de lado, é para você entender também que nesse processo de sombra, que muitas das vezes a gente está, a gente entendeu por que ela está aparecendo, que é a nossa criança interior, né? E fui fazendo todo esse processo. Então, o que a gente oferece é aquilo que a gente vivencia, porque aí a pessoa vai sentir a verdade daquilo, porque eu vivencio, me experimento, me permito, e aquilo que eu faço para o outro, a gente já conhece mais ou menos o processo e o caminho, né? Então é mais fácil de conduzir, mais fácil de orientar. E é uma vivência, assim, super interessante e expansiva, né? Para quem se permite. Sim. E aproveitando a deixa, dia 8 agora, quarta-feira, nós vamos estar com o workshop justamente sobre esse Tantra xamânico. A Betânia ela vai estar falando sobre como foi essa criação do Tantra xamânico, como é, e vai ter a utilização de uma medicina que ela não falou pra mim, não sei se ela vai querer contar pra vocês agora qual vai ser a medicina, a gente tá na dúvida. Eu que a Tati falou, microdose de ayahuasca, rapé, sananga, Será? O resto, será? Nós vamos apresentar, né, a mediação das medicinas. Tambor vai ter, tem que ter tambor, porque o tambor, gente, é o som do coração. E através do tambor a gente consegue acessar, porque a gente vai trabalhar a criança interior, né? Porque é tanto xamânico, é a criança interna, são os sintomas da criança interna que se manifesta, que todos nós temos a manifestação dessa criança quando a gente está em relacionamento. Então, para quem está em relacionamento que sente que seu relacionamento é sempre conturbado, ou você sempre está sofrendo nessa questão afetiva, venha participar do workshop, porque vai ser interessante, a gente vai ter uma prática da criança interna e depois a vivência com a medicina, para quem assim se permitir. Vão ser 3 ferramentas medicinais. O tambor ele é essencial, porque o tambor é a batida do coração para liberar todo esse bloqueio, esse trauma, né, que vai ser trazido no workshop, porque a gente vai falar sobre um estado da criança emocional que todos nós entramos nesse estado e a gente fica aprisionado ali, às vezes a gente não quer sair desse estado. Eu não vou falar que estado que é para você vir e descobrir que estado é esse. Mas todos nós passamos por esse estado, a gente se aprisiona ali, a gente não quer sair dali e precisa de alguém chegar e cutucar para que você possa se ampliar e abrir e enxergar o mundo de outra forma e olhar a situação de outra forma. É quando a gente sai desse contexto que a gente criou, que essa criança cria, né, por conta do medo, por conta do trauma. E vai ser muito interessante, só que as inscrições até dia 5. Então, gente, as vagas são limitadas, porque como o Kadati já havia falado, o espaço aqui não comporta muita gente. Então, assim, se você tem interesse, vem, faz a sua inscrição rapidinho, tá? Pode já fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadíssimas e tá muito top esse workshop de terapia tântrica xamânica Betânia. E lembrando que dia 5, tá, de março a gente vai ter também o Tantra para Casal. Betânia também está participando com o Quarto do Amor, que é a parte onde a gente vai ensinar. Eu falei que é tipo um feng shui do quarto. Sim. Pode falar assim? Pode. Eu falei, nossa, ela vai me matar, que eu falei que é tipo um feng shui. Mas é mais ou menos isso, é a disposição do quarto, das energias, para essa energia poder fluir no quarto do casal. E diversas outras terapias que vai ter durante esse workshop Tantra para casal. Então, também, se você não se inscreveu, se inscreva, tá?
esse é somente para casal, tá? O da Betânia pode participar solteiros, casados, viúvos, divorciados, sem precisar. Então, vem com a gente vai encerrar nosso podcast por aqui, mas as inscrições vão estar abertas. Chama eu, chama a Betânia ou chama a Tati no direct e faça a sua inscrição. Obrigado, galera. Terminamos por aqui mais um podcast Tantra. Qual o problema? Qual o problema, né?